Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Querido irmão, minha irmã, essa oração tão conhecida do povo cristão, tão recitada por tantos santos e santas ao longo dos séculos, e que alguns estudos fazem remontar ao século XIV, ela nos ensina algo precioso a respeito da meditação sobre os sofrimentos do Salvador. Recordar, lembrar, derramar o coração sobre a paixão de Cristo tem um poder confortador sobre os nossos corações. A paixão de Cristo é capaz de consolar-nos, é capaz de trazer paz e renovo de forças quando nós lançamos os nossos olhos sobre ela e a contemplamos com o coração. Nessa Semana Santa, eu convido você a fazermos isso juntos. A paixão de Cristo pode confortar o seu coração em meio às suas provas, também quando você está pregado na sua cruz. A palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nos diz, a partir do versículo 1, corramos com perseverança ao combate que nos é proposto, com um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez do gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, portanto, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Quando nós consideramos excessivamente os nossos próprios sofrimentos, o desânimo e a tristeza vão tomando conta do nosso coração, de maneira que eles acabam contaminando todo o nosso olhar, o nosso modo de pensar a vida, o nosso modo de sentir o combate no qual estamos envolvidos. Quando nós consideramos demais, pensamos demais sobre as nossas próprias dores, isso não significa que nós estamos pensando corretamente sobre elas. Ao contrário, parece que nós colocamos uma lente de aumento e tudo parece grande demais. Todos os desafios parecem, de repente, montanhas intransponíveis. Mas o contrário acontece quando nós consideramos os sofrimentos de Cristo. Quando nós nos voltamos para aquilo que Ele padeceu por nós. Quando nós consideramos atentamente o modo como Ele abraça a sua cruz, o modo como Ele enfrenta as mentiras, as injustiças, quando nós mantemos o nosso olhar fixo sobre Ele, enquanto Ele perdoa do alto da cruz, enquanto Ele se abandona nas mãos do Pai lá no alto da cruz, quando nós consideramos as dores de Cristo, nós não nos deixamos mais abater pelo desânimo. Nessa Semana Santa, eu convido você a nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Quem sabe você também está vivendo a sua Semana Santa, a semana da sua prova, a semana do seu tratamento de saúde, a semana do seu luto, a semana da sua solidão, a semana, ou quem sabe os dias, os meses da sua depressão, do seu desemprego,
da sua angústia, da sua enfermidade. Pois então, nesse tempo santo do seu sofrimento, eu convido você a olhar fixamente para Jesus. E enquanto nós vemos a dor dele, nós não nos abatemos pelo desânimo. Esse é o segredo. Você já se encontrou muitas vezes com a sua dor. Você já se encontrou muitas vezes com os seus problemas, com as suas angústias. E cada um desses encontros talvez tenha pesado muito no seu peito. Agora é hora de encontrar-se com Jesus Cristo, aquele que padeceu em silêncio, aquele que padeceu confiando, aquele que padeceu perdoando, aquele que padeceu porque tomou sobre ele as nossas dores e fez com que pelas suas feridas as nossas feridas fossem curadas. Olhar para ele renova a nossa alma. Olhar para a sua paixão conforta o nosso coração. Convido você nesses dias a considerarmos juntos os sofrimentos de Cristo. Muitas vezes, quando nós nos colocamos diante do Senhor para contemplar a sua dor, quando nós olhamos para a imagem do crucificado, ou quando na igreja nós ouvimos o relato da paixão de Jesus, muitas vezes nós ficamos intimamente abalados pelos sofrimentos externos, exteriores, aos quais Jesus foi exposto. Quando nós vemos um filme, ou quando a nossa imaginação se coloca a pensar sobre a paixão de Jesus, é natural que impactem a gente as feridas do Senhor, as suas chagas, as feridas que foram feitas na sua flagelação, na sua coroação de espinhos. Mas, meu irmão querido, minha irmã, se nós queremos ter uma chave com a qual nós abrimos esse mistério da paixão de Jesus, essa chave não está nos sofrimentos que Jesus teve sobre o seu corpo, mas essa chave são os sofrimentos da sua alma. A paixão da alma de Cristo é a alma da sua paixão. Os padecimentos que Jesus viveu no seu íntimo são o mais profundo segredo da sua paixão. E foi nesses padecimentos da alma que Jesus depositou a riqueza da nossa salvação. As dores do corpo de Jesus, apesar de terem sido imensas, essas dores foram limitadas àquele padecimento, ao padecimento da flagelação, ao padecimento da cruz, àquelas horas de aflição. Mas as dores que ele experimentou na alma foram as dores de uma alma humana unida ao Verbo de Deus, ao Filho de Deus. As dores de Cristo, as dores do seu interior, foram as dores de um Deus que se fez homem e que experimentou o nosso pecado ferindo-o, o nosso pecado pesando sobre ele, as nossas ingratidões sendo lançadas sobre ele. Experimentou a solidão dos homens com um coração que era o coração do Emanuel, Deus conosco. Esse era o jeito de ser dele, esse era o modo de ser dele, Deus conosco. E ainda assim, ele foi abandonado por nós. A paixão do seu íntimo é o segredo para que a gente possa entender tudo que ele viveu, tudo que ele abraçou por nós, por amor de nós, tudo aquilo que ele permitiu
que lhe fosse infligido para nos salvar. A paixão da alma de Cristo é o segredo de tudo. Jesus, na sua paixão, de alguma maneira une e nos ensina o caminho para que nós também unamos duas coisas que nos parecem impossíveis de caminhar juntas. Jesus uniu na sua paixão, na sua cruz, sofrimento e paz. Duas coisas que para a gente parecem que são inimigas. Onde há sofrimento, não há paz. Onde há paz, o sofrimento foi deixado para trás. E Jesus não. Durante todo o tempo da sua paixão, ele padece profundamente, intimamente, e ao mesmo tempo ele experimenta a paz vencedora, a paz que não se perde, a paz que supera todo entendimento e que ele também nos deu. O segredo dessas duas coisas que parecem irreconciliáveis e que em Jesus se encontram, o segredo está no seu íntimo. Jesus sofre e sofre muito. Jesus sofre a rejeição dos homens, o Emanuel é abandonado. Jesus sofre porque carrega sobre os seus ombros o pecado do mundo e sabe que ao coração do Pai isso é tão repugnante. O que ele carrega sobre ele, o Pai julga como repugnante e Jesus sabe disso. Ele sofre e sofre profundamente, mas ao mesmo tempo ele tem a paz de que está dando sim à vontade de Deus, sim ao chamado do Pai. Era propósito do Pai que ele nos abraçasse e, abraçado a nós, se entranhasse nele o nosso pecado, a nossa maldição, para que ele, que é o Cordeiro sem mancha, o perfeito, imaculado Filho de Deus, levasse na cruz a nossa culpa, as nossas marcas, o nosso lugar. Ele sabia que, abraçando a nós e aos frutos amargos do nosso pecado, ele estava dizendo sim a um desejo do Pai. O desejo do Pai era que, se tornando nosso irmão, ele nos tomasse nos braços, ele tomasse a nossa condição sobre ele, para que toda a nossa culpa fosse coberta pela sua inocência perfeita. Pois bem, Jesus sofre, mas sofre dizendo sim ao seu Pai. Ele sofre dizendo sim ao seu chamado. Ele nos abraça abraçando aquela cruz. Ele abraça a nossa morte, a nossa maldição, a nossa culpa, abraçando aquela cruz. Mas ele abraça tudo dizendo sim ao Pai e dizendo sim a nós. Na cruz, Jesus não nos abandona, mesmo sendo abandonado por nós. Na cruz, Jesus diz sim ao Pai, mesmo quando o Pai permanece num silêncio ensurdecedor. E nessa sua fidelidade e nesse sim ao Pai e a nós, Jesus se dá, Jesus se gasta até o fim, Jesus sofre, porque nesse mundo que ele veio abraçar e visitar, é impossível amar sem sofrer. E ele ama o Pai, e ele ama a nós até o fim, e por isso ele sofre até o fim, mas sofre sendo fiel. Por isso sofre em paz. Meu irmão querido, minha irmã, eu creio que esse segredo da paixão da alma de Jesus pode ser um segredo que ele deseje muito nos ensinar nessa Semana Santa, talvez na sua Semana Santa, porque a sua cruz é santa
quando você a carrega, quando você a abraça, quando você é pregado nela com o seu coração unido a Jesus. Dizem os santos que a cruz é a grande escola do Cristo. E talvez nesse momento você esteja aprendendo as difíceis lições dessa escola. Mas nessa semana, talvez a primeira lição seja essa: sofrimento e paz, que para nós parecem coisas tão distantes uma da outra, em Jesus se encontraram. Quem sabe em você essas duas coisas podem se encontrar hoje. Quem sabe você está passando por um profundo sofrimento, um sofrimento que não é só no seu corpo, mas que também é na sua alma, porque há coisas que são tão nossas e tão profundamente nossas, que ainda que a gente esteja cercado de pessoas que nos amam, a gente passa por elas sozinho. O sofrimento, quando é na alma, é solitário, como o de Cristo. Quem sabe você está passando pelo sofrimento de estar sentindo coisas e vivenciando coisas em você que você não consegue explicar para ninguém. São sofrimentos íntimos. Talvez até comecem no corpo, quem sabe uma doença, mas não terminam no corpo, porque se enraizam lá dentro. Quem sabe o Senhor Jesus, o único capaz de entender você no meio de tudo isso, como nenhum outro, quem sabe Ele queira dizer para você hoje: meu irmão, minha irmã, eu te ensino o sofrimento cheio de paz. Eu te ensino a abraçar a cruz sem perder a paz. Enquanto você está nessa cruz, diz sim ao Pai, como eu disse. Enquanto você está nessa cruz, crê que o teu Pai tem um caminho que hoje te faz passar por essa cruz, mas que vai além dela. Enquanto você passa por essa cruz, diz sim ao Pai e confia nele. E crê que o chamado dele para você transforma o teu sofrimento em fonte de bênçãos para você e para muitos outros. O segredo da paz na cruz, da paz no sofrimento, o que une essas duas coisas que parecem inimigas, é a entrega, o abandono nas mãos de Deus e o sim do coração, que sabe que o Pai nos leva por caminhos que nem sempre a gente compreende, mas são caminhos fecundos. Seu sofrimento não é em vão. Enquanto você abraça essa cruz, confiando, orando, abençoando aqueles que estão ao seu lado, enquanto você abraça essa cruz, orando talvez até por aqueles que estão talhando essa cruz para você, Deus está agindo e as bênçãos dele através do seu coração machucado, mas entregue, machucado, mas orante, machucado e intercessor, as bênçãos dele através do seu coração vão continuar fluindo. Meu irmão querido, minha irmã, o segredo da paz no sofrimento é o nosso sim. Senhor, tantas vezes eu te disse que o Senhor podia fazer as coisas de outro jeito, né? Tantas vezes eu me perguntei e perguntei ao Senhor por que o Senhor escolheu esse caminho e fiquei sem resposta. Mas hoje eu quero mudar a minha conversa contigo. Hoje eu não quero dizer para o Senhor podia ter feito de outro jeito, ou então por que o Senhor fez assim. Hoje eu quero dizer ao Senhor, se esse é o caminho que o Senhor escolheu, sim, eu continuo indo contigo, eu escolho confiar, eu vou viver essa cruz, talvez não da melhor maneira do mundo, mas da melhor maneira que eu puder. Eu não vou parar de amar, eu não vou parar de me entregar, eu não vou parar de confiar e de orar.
esse é o meu sim, Senhor. Esse é o meu sim, Pai. Mesmo não entendendo, eu confio em Ti. E eu sei que a minha confiança e o meu abandono nas Tuas mãos vão reunir essas duas coisas que na minha vida até hoje eram tão distantes: o meu sofrimento e a paz na minha alma. Eu creio nisso, Senhor, e eu faço isso agora, unindo essa minha cruz à cruz de Jesus. Querido irmão, minha irmã, a gente não escolhe a nossa cruz e a gente não talha a cruz da gente. A nossa cruz é talhada pela vida, pelas mãos de outras pessoas, mas o modo como nós passamos pela cruz, o modo como nós vivemos na cruz, isso é o que nós podemos escolher. A cruz de Jesus foi uma cruz coberta por perdão e oração. Sua cruz tem sido coberta, você a tem coberto de quê? Sabe, enquanto o nosso coração não descansa em Deus, enquanto o nosso sim não traz a paz para a cruz, enquanto a gente se debate na cruz e quanto mais se debate, mais se machuca, a gente cobre a nossa cruz com revolta, com ingratidão, com desconfiança, com maledicências, com maldições, e a cruz se torna cada vez mais áspera, mais dura, mais sofrida. Hoje, o Senhor Jesus Cristo convida a você e a mim a nós cobrirmos essa nossa cruz na qual estamos hoje com oração e com perdão. Jesus consagrou a sua cruz. Jesus tornou a sua cruz santa e fonte de tanta graça, de tanta bênção para mim e para você, cobrindo-a de intercessão, de perdão e de abandono nas mãos do Pai. A primeira palavra que Jesus diz quando ele é suspenso no madeiro da cruz é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus orou e Jesus perdoou aqueles que tinham construído, feito aquela cruz para ele. Jesus lembrou de mim e de você, porque fomos nós que fizemos aquela cruz. E Jesus pediu ao Pai que nos perdoasse. O perdão consagra a cruz. O perdão torna a sua cruz, o seu sofrimento, algo santo, algo que pertence a Deus, algo que é tocado pelas mãos de Deus. Quando a nossa cruz é coberta por mágoa, ressentimento, quando a nossa cruz é coberta por um desejo de que talvez a pessoa que nos feriu venha de algum modo a pagar por aquilo, a nossa cruz é apenas um instrumento de tortura para nós mesmos. Quando nós cobrimos a cruz, quando nós cobrimos aquela ferida de oração, de intercessão por quem nos magoou, quando nós decidimos no íntimo perdoar, essa cruz se torna consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor. E então o Espírito Santo começa a trabalhar nela. E o Espírito Santo purifica a nossa memória, o nosso sentimento. E o que a gente é capaz de controlar, de repente ele transforma, ele cicatriza. Mas o segredo é consagrar a cruz, de modo especial aquelas que são talhadas por alguém que nos fere. Consagrar a cruz pelo perdão, como Jesus fez no Calvário. Depois a Escritura nos diz que quando o Senhor já estava prestes a render o seu espírito, ele clamou ao Pai: Pai,
em tuas mãos entrego a minha vida, entrego o meu espírito, entrego o meu destino. Naquele lugar que para todos antes dele tinha sido um lugar de desespero, Jesus plantou uma semente de esperança. Pai, eu sei que a minha vida não está perdida. Eu sei que essa cruz não vai matar o que o Senhor tem para mim. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Com essa palavra, mais uma vez, Jesus consagra a sua cruz. A palavra da confiança, a palavra da entrega, transforma a nossa cruz em propriedade do Senhor. Nossas batalhas agora são dele, nossas dores agora são dele. Tudo cabe nas mãos dele. Meu irmão querido, minha irmã, o apóstolo Pedro diz que o Senhor Jesus sofreu tantas dores, abrindo para nós um caminho e nos dando um exemplo a seguir. Jesus passou pela cruz para que quando você tomasse o caminho da sua cruz, você pudesse ter um encontro com Ele. Na sua cruz desse dia, tenha um momento novo com Jesus. Tenha um encontro com Jesus. Una o seu coração ao dele. Una o seu querer ao dele. Una a sua angústia, a angústia dele no Calvário. Una a confiança dele a você. Deixe que ele ensine você a confiar de novo. Deixe que ele ensine você a perdoar de novo. Hoje, talvez você não possa ter escolhido o que você viveu. Talvez você não tenha tido a chance de escolher o que você está passando. Mas você pode escolher consagrar essa cruz ao Pai, dizendo com Jesus: Pai, perdoa-lhes. Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Se você dá esse passo com o Salvador, a cruz de repente não esmaga mais você. A cruz de repente perde o veneno que poderia paralisar o seu coração na amargura, na tristeza, na desesperança. De repente essa cruz se torna nas mãos do Pai um instrumento para levar você mais longe, para fazer de você alguém com um coração mais parecido com o coração de Jesus. Porque no fundo, esse é o alvo da vida de um cristão. Esse é o único sucesso no qual um cristão não pode falhar. Todas as outras coisas podem ser diferentes do que a gente tinha sonhado. Todas as outras coisas podem ser diferentes do caminho que a gente tinha traçado. Mas para um cristão, uma coisa só não pode falhar. Ao final da minha jornada, o meu coração tem que ser mais parecido com o do meu Senhor. E não há ninguém que possa se parecer com Jesus se não for também marcado pelas marcas da cruz. Hoje, escolha passar por essa cruz com Ele, como Ele. Consagre a sua cruz, orando e dizendo com o nosso Divino Mestre: Pai, não leve em conta aquilo que me foi feito. Não leve em conta o erro daqueles que talharam essa cruz para mim. Pai, perdoa-lhes. Eles de verdade não sabem. Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Eu entrego esse caminho que eu não sei por onde vai me levar. Pai, nas tuas mãos eu entrego essa cruz que hoje tem me exigido tanto. Mas eu renovo o meu sim. Eu renovo a minha confiança em Ti. Eu sei que se esse sofrimento estivesse apenas nas minhas mãos, eu me perderia nele. Mas se eu Te entrego a minha cruz, eu Te encontro nela e ela se transforma em matéria-prima com a qual o Senhor vai fazer em mim algo novo, algo maior. Pai Santo, Pai querido, em união com Jesus,
eu vivo esses dias de Semana Santa. Eu vivo esses dias que para o Senhor também são santos, os dias da minha cruz. E com inteira rendição a Ti, eu sei que o Senhor me leva adiante. Eu passo pela cruz, mas essa cruz vai passar e o Teu amor vai ter a última palavra na minha vida. Amém. Olhe para Cristo, autor da nossa fé, ferido, humilhado, não abriu a boca. Homem de dores, castigado, desprezado, abandonado, Ele suportou a cruz, sofreu por nossos pecados, mas ressuscitou. Tudo passa pela cruz, tudo passa pela cruz. A minha vida